Eu queria ouvir esse irmão que a vida me deu, esse amigo direto, e provocando você, André, porque com certeza você é o mais idoso de todos nós, né? O tempo passou, mesmo você pintando o cabelo, né? Mesmo fazendo plástica, assim mesmo, brincadeira à parte, você sabe que eu gosto de te provocar, mas do carinho, do respeito, da admiração. Queria muito ouvir você, o teu depoimento sobre o que representou para você, para o Ceará, na tua cabeça, como funcionou essa sua adesão ao teu único partido da tua vida, o PDT, e por que Getúlio? Conta para a gente. Bem, boa noite, meu amigo e irmão, presidente Carlos Lupe. Sempre é um prazer muito grande a gente participar dessas conversas, mesmo que virtuais, né, sobre assuntos que são extremamente relevantes, tanto da conjuntura nacional quanto da nossa história. Né? E você, com sua sapiência, com seus, digamos assim, elevados estudos sobre a história do trabalhismo, sempre nos deixa um pouquinho mais, digamos assim, conscientes da responsabilidade que é levarmos a bandeira do trabalhismo, a bandeira do PDT, seja no parlamento, seja nos movimentos sociais, seja na vida pessoal de cada um de nós. Então, é sempre uma honra muito grande participar de uma live que é dirigida por você e principalmente ao lado de duas pessoas muito queridas, né, que é a Juliana. A Juliana é uma pessoa que desde muito jovem, eu sempre, mesmo distante, ela neta do Brizola, e a gente ali olhando, puxa, a neta do Brizola, e ela é guerreira mesmo, e a gente sempre via na figura da Juliana essa guerreira, em que hoje dignifica bastante o povo gaúcho como uma grande deputada estadual, e se Deus quiser, vai trabalhar muito aqui em Brasília para a gente fazer essa fronteira de resistência contra tudo que é de ruim que vem por parte desse atual governo, mas se Deus quiser, nós vamos ter um novo governo a partir de 2023, e aí sim, nós vamos resistir contra aqueles que querem a volta ao passado, e nós queremos um Brasil para frente. E o meu amigo Manuel Dias, né, também esse nosso ícone de referência que nos ilumina, como foi já dito pelo Lupe e pela Juliana, né, uma pessoa que, tendo tido, assim como o Lupe, a oportunidade de ser ministro do Trabalho, dignificou bastante as causas trabalhistas, e isso, sem dúvida alguma, faz do nosso PDT talvez o partido, talvez não, certamente o partido que tem mais história por conta do legado do trabalhismo, que nós somos os herdeiros legítimos do trabalhismo, do antigo PTB, já que o de hoje, infelizmente, é conduzido por um Napoleão de hospício e não dá nem para ser levado em consideração. Né? Então, o Lupe já colocou, eu entrei no PDT há algum tempo atrás, em 1984, tinha entrado na faculdade e fiquei, na época, quando a gente entrava na faculdade, a gente entrava para escolher um partido político. E, na época, o partido da moda era o PT, nunca gostei de moda, e me entusiasmou ver a luta do Brizola contra a Globo, naquele escândalo do Plim Plim, quando ele foi eleito governador de Janeiro em 1982. Né? E aí, desculpa, Lupe? A Proconsult, escândalo da Proconsult. Proconsult, exatamente. E aí comecei a estudar a história dele. A Rede da Legalidade, certamente, é um dos episódios mais bonitos da história do Brasil. E, paralelo à Rede da Legalidade, nós começamos a ver quem antecedeu, na época, João Goulart, que ele, evidentemente, iria assumir a presidência logo depois da Rede da Legalidade, e o legado que Brizola, desde a época que foi prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul, deixou para o povo gaúcho. Né? E o que é que a gente viu? Uma luta de nacionalismo. Né? Getúlio, quando assumiu, em 1930, já colocou como dois grandes pilares, justamente os pilares do PDT de hoje, trabalho e educação. Né? Criou o Ministério do Trabalho, né, em 1930, criou o Ministério da Educação, justamente para suplantar dois grandes gargalos que ainda vinham como herança maldita do Império, que era a degradação do trabalho. Você não tinha direitos trabalhistas, você não tinha de jeito nenhum condições dignas de um trabalho decente, e você tinha escolas para privilegiados. Né? A escola não era universalizada, e se a gente faz um estudo que nos 10 primeiros anos do governo Getúlio, nós tivemos aí escolas primárias crescendo 50%, número de matrículas crescendo 60%, nas escolas secundárias
simplesmente 150%. Então, foram indicadores impressionantes que Getúlio já colocou na década de 30. Em paralelo com esses dois pilares, trabalho e educação, ele até mesmo, para superar toda aquela crise econômica que levou a Bolsa de Valores de Nova York a quebrar, ele garantiu a compra da colheita do café. O café estava em plena decadência no final de 1929, início da década de 30, e ele conseguiu, ao valorizar o agronegócio, inclusive ter a simpatia daqueles ainda que viam na figura do Getúlio, com suas bandeiras em defesa do trabalhador, muito receio. Né? E aí teve todo o seu viés nacionalista, desenvolvimentista, né? E criou várias estruturas que foram pilares do desenvolvimento do nosso país. A primeira delas, a siderurgia. Né? A gente viu que o Brasil era dependente de uma empresa multinacional, né? A Itabira, e a gente via que as resistências eram muito grandes para que se pudesse ter uma política de valorização da produção do aço nacional. Até mesmo as enxadas que eram usadas para plantar feijão eram importadas. Né? O Brasil tinha uma completa dependência do aço dos países que exportavam para cá. E ele começou aquela vertente nacionalista de trazer uma indústria siderúrgica forte, fez isso já no seu primeiro mandato com a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, né? No âmbito da área de petróleo e gás, né? Ele criou todo o processo, ainda no seu primeiro governo, de nacionalização das reservas petrolíferas. E a gente vê o que está acontecendo hoje, é a entrega das nossas reservas extremamente lucrativas, principalmente do âmbito da pesquisa, que foi desenvolvida em governos anteriores do pré-sal, né? E agora nós estamos entregando a preço de banana para as petroleiras internacionais, um verdadeiro retrocesso sem precedentes no Brasil. Nós tivemos a honra, em 2013, de fazer a destinação dos royalties do pré-sal para a educação e para a saúde, e agora a gente vê isso sendo desmontado, sendo entregue às mãos do interesse internacional. Mas Getúlio ainda, no seu primeiro governo, criou todas as condições para, posteriormente, já no segundo, criar a Petrobras. Então, a gente vê, Getúlio criou a parte da Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, criou a Petrobras no seu segundo governo, estabeleceu os caminhos para a criação da Eletrobras, né? E a criação da Eletrobras sofreu grandes resistências, talvez, inclusive, juntamente com a Petrobras, uma das causas que o levou ao suicídio, porque a pressão era em demasia de setores que viam naquelas duas estratégias de criar a nacionalização e estatização do petróleo e gás e da eletricidade como um obstáculo para aqueles poderosos. Lembro bem que Brizola, logo que tomou posse, muito novo como governador do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ele tinha 37 anos, 1959, 37 anos, ele foi estatizar Bondencher, que vivia ameaçando cortes de energias lá no Rio Grande do Sul, e ele deu uma demonstração de coragem, e posteriormente, João Goulart conseguiu realmente instalar aquele projeto idealizado por Getúlio, que era a Eletrobras. E o que é que a gente vê hoje? Eletrobras sendo privatizada, mas eu tenho muita esperança que o projeto nacional desenvolvimentista do Ciro, do PDT, de todos que querem um Brasil bem diferente, vai reverter essas privatizações, como, por exemplo, também a dos Correios, né? Passou na Câmara, esperamos que o Senado resista. E na área da democracia, que tanto chamam ele de ditador, ele estabeleceu vários caminhos, foram duas Assembleias Constituintes, né? Aliás, duas Constituições, 34 e 37, e que, dentre as grandes conquistas, colocou algo que é mais que justo, que era o voto das mulheres, estabeleceu possibilidades de você ter uma verdadeira democracia. E, lógico, no ambiente de guerra, o Brasil vivenciou, a partir de 38, um ambiente que não poderia ser diferente, já que eclodia a Segunda Guerra Mundial. E aconteceu, evidentemente, talvez até mesmo alguns desajustes, mas nada que tirasse o apoio do povo brasileiro a Getúlio Vargas. Nada, absolutamente nada. Até porque, através do Getúlio, nós temos hoje a consolidação das leis de trabalho, que é o mínimo que se pode ter em termos de valorização do nosso trabalhador, e que a gente vê aí tantos pseudo-liberais, mas que, na verdade,
são quase neo-escravagistas, querendo acabar com todos os direitos dos trabalhadores, dizendo que isso aí é um atraso, que não gera emprego. Ora, em 2017, Temer lançou uma reforma trabalhista que garantia gerar de 16 milhões de empregos. Hoje, 6 milhões de empregos. Hoje nós vivemos com 15 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, aqueles que não têm nem coragem para sair de casa porque sabem que não vão conseguir um emprego decente. E Getúlio, a gente sabe, é uma pessoa absolutamente sui generis. Esse apoio popular que ele tinha, mesmo depois de sair do poder em 45, fez com que ele fosse eleito, talvez nem todos os nossos internautas saibam, ele foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte em 46, senador por 2 estados. À época, os estados podiam eleger pessoas independentes de estarem sendo domiciliadas naquele estado, e foi eleito deputado federal por 7 estados. Quer dizer, era uma pessoa absolutamente querida em todo o Brasil. E aí, respondendo a pergunta da Juliana, como é que Getúlio era tão querido aqui no Ceará? Getúlio era querido, na verdade, em todo o Brasil, assim como o Brizola, né? Porque o Brizola ganhou as eleições de 89 em Fortaleza e foi segundo colocado no Ceará, ganhando inclusive do Covas, que era o candidato do então governador Tasso Gereissati. Então, o trabalhismo, ele tem uma raiz muito forte no Ceará. E aí a gente também, fazendo um breve relato histórico, nós tivemos 2 grandes secas no período do primeiro governo Getúlio, 32 e 42. E a dependência daqueles camponeses era muito grande das oligarquias. Já em 32, já havia um afastamento do poder das oligarquias históricas que queriam, digamos assim, estabelecer o seu coronelismo da maneira mais nefasta que tinha, como justamente o que hoje não, mas pelo menos na época do Lupe e do Maneca como ministros, que a gente combatia com muita ênfase, que era o trabalho análogo escravo. Isso na década passada. Imagina em 1930 como é que isso não era no nosso Brasil, principalmente no nosso Nordeste. Por isso, meu querido amigo, irmão, presidente Carlos Lupe, meu querido amigo irmão Maneca, minha querida amiga irmã Juliana, que essa data de hoje, 24 de agosto, onde a gente relembra os 67 anos da partida de Getúlio, da vida, para entrar na história, é algo que a gente tem que sempre levar como bandeira no peito, porque o legado trabalhista é algo grandioso. E nós temos a missão de continuar esse legado que Getúlio, que João Goulart, que Brizola, que Pasqualini, que Prestes, que tantos que defenderam essas bandeiras que nós defendemos, né, que nós possamos perpetuá-las. E os que venham depois da gente também continuem a perpetuá-las, porque esse, sim, é o verdadeiro caminho para a igualdade, né, para a redução das desigualdades, mas principalmente para uma igualdade maior entre nós, seres humanos, que eu tenho certeza que é o objetivo de cada um de nós. Obrigado pela honra, obrigado à Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, ao Maneca, ao Léo Brito, por estar participando dessa live que me enche de orgulho e enche de energia para a gente continuar lutando, resistindo, mas lutando pelo Brasil que a gente sonha.